Estamos em mais um podcast do Regeneração Ótica, esse movimento criado então para inspirar, ajudar, a fazer as pessoas terem resultados diferentes, subir degraus aí com ajuda. E a gente está trazendo histórias inspiradoras, cases de sucesso, porque todo mundo tem uma dor. E talvez a dor que vocês tenham, né, a dor que o Nilton já passou, assim a gente vai se ajudando. Então hoje eu tô aqui com um convidado bem especial. Nilton, eu quero que tu conte um pouquinho da tua história, e quanto tempo tu tá no ramo, o que tu tá fazendo pra já tá aí, né, sendo um case aí na tua cidade e fazendo a coisa acontecer. Ah, que legal. Obrigado pela oportunidade. Acho bem interessante que a gente converse sobre nós, né, e unir as propostas, né, porque tu também tem a tua história, eu tenho a minha, e no final das contas a gente se encontra sempre ali na frente, né? Isso. É bem legal. Eu comecei bem cedo, com 16 anos, assim, eu tive a oportunidade de ingressar em uma ótica em Porto Alegre. Eu sou de Eldorado do Sul, remanescente praticamente de Eldorado do Sul. Meus pais foram para lá, eu era muito novinho. E trabalhava, estudava em Porto Alegre, tive a oportunidade de começar em uma ótica. E foi interessante porque ali eu me identifiquei já com o ramo, né? Que idade tu tinha, Nilton? 16 anos por volta lá, sabe? Não vou falar a data para não... Não, vamos pular essa parte. Tem um cabelo branco aqui, outro aqui. Vai contando a história. E aí me agraciei pelo ramo. Aquilo foi, embora a minha atividade não era ligada diretamente, né, para trabalhar com o óculos, com o cliente, né, mas era o universo, né, porque eu me sentia parte daquela máquina, né, daquela engrenagem que era lá na frente. Eu via os clientes lá, os vendedores atendendo, o laboratório montando, então enfim, aquilo familiarizou. E como já. é importante a gente sentir esse amor, né, pelo que a gente faz. Isso por isso aí. que dá certo. Exato. E enfim, e aí eu até migrei para outras áreas depois, enfim, de ainda jovem, né? Mas algo dizia para mim lá Volta. que estava escrito destino, né? Que era a ótica, né? E eu voltei depois para dentro de laboratório, né? Já meados já de meus 20 anos mais ou menos. E aí sim eu ali né? Enfim, a gente não tem muita consciência, né? Mais ou menos nessa idade a gente não tem consciência de muita coisa, né? Hoje a gente olha lá para trás e tipo assim, não tinha, né? A gente sabe, né? Com 18, 20 anos Essa maturidade com o tempo vai chegando, né? Então é importante também a gente olhar para trás e tudo aquilo que a gente passou também foi nos construindo para chegar, né, onde a gente chegou hoje. Exato. Porque eu não tinha, a minha inspiração mesmo eram meus colegas, eram as pessoas que eu convivia, porque a gente acabou alimentando a questão da ótica por falta estar próximo ali, né? Querendo ou não, né? É o ciclo, tá ali tá onde tá com as pessoas, com o que elas fazem. Fazem isso, então tu acaba fazendo a mesma coisa. Como tem aquela máxima que fala até hoje que nós somos a média das 5 pessoas, né, do universo que a gente convive, né? Então nós somos aquela média ali, aquela média me criou como, né, do ramo da ótica. E são quantos anos já? Olha, então vamos calcular 26 anos, 7 anos já dentro disso, né? Hoje com negócio próprio, 18 anos, né, com a ótica, né? E aí, enfim, logo rapidinho já foi dado o salto ali, porque daí eu fiz o curso de ótica também, como eu estava dentro do laboratório, isso era... Então é importante ter essa visão também do desenvolvimento, saber sim. Quero ter uma ótica, o que eu preciso fazer? Preciso aprender. Mas é engraçado, porque ali ainda não tinha essa questão. Eu queria me tornar eu decidi ali num dado momento que a minha profissão seria ótica. Eu ia trabalhar com aquilo. Ainda também não sabia muito o que ia acontecer. Mas eu queria me tornar profissional naquela área ali. Queria conhecer mais profundamente. Aí fui fazer o Senac, me formei técnico em óptica em 2004. Né? Estou fazendo a conta aí, né? Aí em 2004 eu estava dentro de um laboratório, depois trabalhei dentro de um outro laboratório. E o que fez tu... Como foi esse passo? Conta como é que foi o sentimento quando tu resolveu dar esse passo. Quero sair do laboratório para abrir o meu negócio. É arrepiante de dizer assim, mas as oportunidades vinham acontecendo, sabe? Aquela coisa, quando é para ser... O cavalo passa, aquela máxima, né? O cavalo passou encilhado e eu olhava aquilo e disse, vou. Eu acho que é por aqui. Deve ser aqui. O vento está soprando para esse lado, é aqui mesmo. Eu fui. Né? Daqui a pouco cheguei lá, mas o vento soprou. Mas teve que ter o quê? Teve que ter uma visão ali do Nilton e olhar e dizer assim, isso aqui é uma oportunidade. Então, você tem que estar aberto para isso também, né? Lógico. Um mínimo, né, mesmo que inconscientemente, né? A gente precisa ter essa visão, digo, o empresário tem que ter essa visão 360, porque a oportunidade está ali. Tem aquele que vai enxergar e tem aquele que não vai enxergar. E tem aquele que ainda vai sentir medo e a oportunidade de fazer assim, ó, foi embora. Exatamente. Eu tinha lá uma veia desde um pouquinho antes, que a gente tinha uns amigos que os pais deles eram empreendedores assim, autônomos, sabe? Eles iam, na época,
o Paraguai, buscava um mercadoria e vendia em volta, sabe? Aquilo também me despertou na época, a gente levava pro colégio, vendia pros colegas, então tinha alguma coisa ali, parecia Tem uma frase que fala mercador assim, ó, ali, sabe? quem vende, compra o que quer. Então. E aí, vamos vender. E aí talvez aquilo lá atrás conectou com alguma coisa na frente ali, porque de fato logo em seguida eu comecei a conciliar o trabalho, que eu tive uma outra oportunidade de trabalhar no balcão, porque daí acabou que a minha escada da experiência no ramo foi assim, comecei como boy numa ótica, fui para um laboratório trabalhar de atendimento, daí eu fui para dentro do laboratório acompanhar como é que era a montagem, daí eu fiz o curso, daí eu já fui para o balcão, trabalhei numa grande rede também no shopping, um dos maiores shoppings de Porto Alegre, e aquilo foi criando... Foi criando toda a tua história, com certeza, foi gerando um know-how ali, sabe? Foi interessante, foi uma história legal, assim, por uma cadeia de cada etapa. E nessas etapas, o que tu sentiu de maior dificuldade, desafio? Qual foi o momento que tu disse assim, opa, e agora? Com certeza foi depois que eu tive meu próprio negócio, né? Porque até então a gente buscava sempre o bônus, né? De onde a gente trabalhava, de ter reconhecimento, enfim. Mas quando a gente tem um negócio de fato, a gente fica junto com o ônus também, né? Fica junto com o ônus, exatamente. Então, enfim, né? O ônus, né? Parece aquela coisa assim, beleza, né? E agora? Você quer esse bônus aqui? Você tem capacidade, você tá pronto. Mas tá vendo ali aquela cestinha de ônus? É aquela história, ali, a gente tá pedindo a chuva, junto, né? A gente tá pedindo a chuva, mas a gente tem que vir a lama junto, né? Tem que aguentar a lama. A gente pede a chuva, tem que aguentar a lama. Exatamente. Então, realmente, foi quando eu tive a oportunidade de ter meu próprio negócio na minha cidade. Existia lá um início de um trabalho onde eu assumi o local, o ponto, e aí sim eu criei a identidade da forma, já baseado em tudo que eu já tinha de experiência nessa jornada, eu gerei o meu perfil de trabalho. Então hoje, esses 18 anos que eu tenho na minha cidade, a minha loja ela é conhecida por ter a minha identidade lá. E como que é isso? É um processo? As pessoas que trabalham ali contigo, elas conhecem esse processo, esse jeito do Newton de trabalhar? Como é isso? Tem que, exatamente. Eles acabam aderindo, né? Porque é uma troca, né? Nós fazemos uma troca com o cliente, né? Nós oferecemos tudo que a gente, né? A cordialidade, enfim, né? O acolhimento, o atendimento humanizado. E aí, de contrapartida, o cliente ele também fica bem acostumado, não vou falar, né? Ao contrário disso. E quando chega alguém novo no trabalho, que vem a trabalhar conosco lá, essa exigência vem de fora para dentro, né? A conexão ela é necessária, assim. Então a gente já tem uma doutrina de trabalho, um perfil, uma linha de trabalho, né? Um processo, né? É um processo bem definido. E a troca acontece naturalmente, é bem interessante, eu gosto se tu fosse olhar para o Newton lá atrás, quem era o Newton lá e quem que é o Newton hoje? Depois de todo esse tempo em empreendedorismo, em processos, em empresas diferentes, quem que era e quem que é? Realmente o lapidado, né? Eu diria assim, né? Polido. Eu me sinto hoje assim, sabe? O auge, né? De estar dentro do ramo há bastante tempo, de ter encarado todos os desafios, né? Isso acabou também trazendo para nós experiências, dentre tantas outras não tão boas, né? Você mencionou no início da gente tocar nesse assunto. A gente teve agora recentemente esse desafio maior de todos, que foi essa catástrofe. A minha cidade ela foi uma das mais atingidas, né? E ali, sim, realmente, de fato, se não fosse toda essa estrutura, esse alicerce profissional, estrutural, emocional, criado, sabe, de dizer assim, eu tenho uma equipe que vai pegar comigo, eu tenho clientes que são clientes fidelizados, né? Isso foi o que sustentou a gente, alimentou a gente, abasteceu ali aquela carga que estava pesada naquele período. Quanto tempo vocês ficaram com a loja fechada? Como é que foi? Sim. Nós tivemos um caos ali na cidade por 30 dias, de fato, e depois mais uns 15, 20 dias para se reestruturar. Aquela coisa toda de limpeza, de remanejo da estrutura da empresa para retomada. Mas eu acredito também nunca nada vem em vão, né? Não, com certeza. E com certeza a gente sempre sai mais forte desses desafios, né? Que acontece, seja ele de causa natural, seja ele, né, de causa qualquer outra, enfim. Exatamente. Mas a gente sempre sai muito mais forte, né? E essa, com certeza, o Newton lá atrás, hoje tem uma mensagem aqui, o Newton
de hoje, com certeza tem uma mensagem para aquele Newton lá de 18 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás, quando começou. Sim. O que tu diria para ele lá atrás? Eu tenho uma frase que eu gosto, que eu sempre que Então, não é frase de não é paralama de caminhão, tá? Mas é persevere e triunfarás. Nossa, persevere e triunfarás. Então, perseverança. Perseverança, é não desistir. Nunca desistir, nunca desistir. É ter um plano. E tem a outra também, que é aquela, uma máxima também, uma brincadeirinha assim, que é uma metáfora do sapinho, né? Dando spoiler, o sapinho surdo. Tá. O sapinho tava lá no buraquinho lá e tal, e aí a gente tava tentando pular para sair, né? Daqui a pouco, e ninguém conseguia sair, daqui a pouco um saiu. E ele saiu fora, daí depois todo mundo olhou assim, mas como assim, né? Como assim? Ele foi o único que conseguiu, ele era surdo. Porque tinha uma torcida dizendo, não vai conseguir, não vai conseguir. E o surdo, que como ele não ouviu aquilo, ele acreditou no potencial dele, ele foi o único que saiu. Né? Então, ou seja, a gente também vai haver uma pressão, né, externa, vai haver uma vibração, às vezes as pessoas até estão próximas de ti, junto contigo, mas a vibração delas é a vibração assim, acho que não vai dar mais. Não vai Mas fazer isso. O que independe disso, o que depende de ti é isso, é você olhar lá na frente, né? Fazer o que precisa ser feito. Foco total, olhar para frente, seguir. E ter essa perseverança. Seja passando por catástrofe, Exatamente. seja passando por desafios. A determinação é ingrediente importante, sabe? Acreditar. Enfim, você também tem uma estrutura, porque às vezes também a gente quer tanto alguma coisa, mas a gente não está pronto para receber algumas coisas, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que certas coisas vão vir no momento que você estiver pronto para receber também, né? Porque você também precisa ter uma estrutura. Senão tu não vai conseguir suportar aquilo também, né? Se tu não tiver estrutura, pode ser que passe e tu não consiga tirar o melhor proveito. Por melhor que seja, pode ser um peso. Às vezes a bênção, ela vem de uma granditude tão, né, maior que você precisa também suportar e entender ela, acolher ela, receber ela, né? Ter uma estrutura para, enfim, recebê-la, né? E de contrapartida também, uma coisa que aconteceu muito com a gente aqui, que foi também... tem sido agora a veia que está correndo mais, o sangue que está correndo mais na minha veia do momento, eu fui muito abençoado nesse período. Pessoas que, eu não vou dizer assim que eu contava, que tem isso também, eu contava comigo, pronto. Isso é muito importante. Perfeito. A gente não botar a responsabilidade no outro. Né? Não, jamais. Isso, minha esposa está aqui, ela vai te confirmar isso, que tipo assim, eu conto comigo, mas não porque eu não conto com os outros, porque eu conto comigo mesmo, né? E me vieram muitas... pessoas a me acolherem, sabe? De tudo quanto é lado. Inclusive, assim, eu sou um escorpiano nato, assim, então, sabe? Não que rola isso, mas eu transpareço isso, que eu não aceito ajuda, ou que eu sou um pouco resistente a isso. Mas houveram umas quebras, assim, de algumas casquinhas, assim, que estavam... As crenças. Tendo por aí volta, sabe? E aí eu recebi muita ajuda, que em forma de bênçãos, assim, para reestruturar a loja, vocês também, por exemplo, fornecedores, amigos, a minha equipe de colaboradores, vizinho, enfim, foi uma rede de apoio. Como é importante a gente estar também, a gente também saber receber, né? Porque a gente está sempre acostumado a dar. E aí, enfim, aí que veio um dos aprendizados maiores, eu recebi aquilo, sabe? Então foi muito bom. E de contrapartida, daí eu, poxa, com essa, né, essa centelha de bênçãos que eu estava recebendo, a gente conseguiu também, eu resolvi reverter isso para doar óculos para crianças que tinham sido afetadas também lá. Que legal. Então a gente fez uma campanha bem legal, a gente já doou mais de 12 para 15 óculos lá na cidade. Quero doar mais, a minha meta é 50, mas aí agora tá rolando uma questão lá sobre política, então a gente acaba dando um timezinho assim para não dizer, será que ele quer ser candidato? Não é isso. Não é isso. Eu sei. Mas enfim, sabe? Então assim, a gente recebe a bênção, mas a bênção a gente não pode ficar com a bênção, a gente tem que passar lá para frente. E saber, e é importante também esse receber, porque a gente vai dar e aí equilibra isso, Nós somos né? um canal. É um canal. Nós somos Só um canal. passa. Isso mesmo. Só passa. Então se veio até mim, eu me sinto como um canal, então abençoado. E se tu pudesse deixar uma mensagem pra gente finalizar, para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, porque tu passou recentemente por a gente sabe, uma catástrofe que foi aqui no nosso estado, mas se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está passando por alguma dificuldade, ou que está precisando, quer começar alguma coisa, que está sem coragem, o que tu falaria para essas pessoas? Eu volto sempre para essa premissa de que acreditar em si mesmo, né? Tudo que o ser humano, um outro ser humano pode, o outro ser humano também é capaz. Ok? Então... haverão pássaros da dúvida, das sombras,
né, rondando a nossa cabeça ali, né, nos desmotivando, mas elas não podem fazer ninho na nossa cabeça. Então, acreditar em si, todos nós temos potencial de sermos melhores do que nós somos. Acho que isso é uma busca eterna do ser humano, né, a plenitude. Então a gente está constantemente em busca da plenitude. Quando você estiver nesse fluxo da busca, a coisa segue acontecendo. As coisas vão acontecer. Então acredita, pensa, nós temos o poder, né, de atrair aquilo que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Então acredita que vai conseguir, com certeza vai. Eu sou prova viva e posso provar com provas reais que tudo que eu pensei aconteceu, está acontecendo. E estão acontecendo. Exatamente. Gente, que aula! Foi um prazer te receber. Legal, obrigado. Aqui. Eu acho que com certeza contribuiu, inspirou, trouxe insights aqui. Já estava pensando coisas que, né, que a gente com certeza vive e vai seguir vivendo e o que a gente precisa fazer. Então, obrigada pela tua participação, obrigado por ter topado estar aqui conosco, compartilhar um pouquinho da tua história, da tua vida. Obrigado. Com todo mundo que nos assiste. Muito obrigado. Obrigado a todos, sucesso a nós todos. Assim seja. Sucesso. Muito obrigada.